Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaro J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galera. Resumão completaço de todas as rodadas sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barburinho, alegria da apresentação e comentários dele. O mito, o sagate brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tiagão, tudo bem com você, meu lindão? Olha, você tem dois olhos ou já colocou o tapa-olho no olho direito ou esquerdo? Eu não lembro agora. Nem eu, na verdade, é no esquerdo ou no direito. Boa tarde, bom dia, boa noite pra toda a galera. Sou mais rápido do que os gols do Nagoya contra o Avispa Fukuoka. Rapaz, por falar em Avispa, temos o primeiro rebaixado da J1, rapaz. Exatamente, como diria Elias, jogador de LoL, GG. E você vai ver o jogador de LoL. Daqui a pouco bota a mãe no meio, daí eu quero ver. Né? Jogador de Sudoku, jogador de LoL, esse é se você dá o problema é teu, né, Thiago? Vai se fuder, não me envolva. Vai se fuder. Não deu pro Avispa, né, Elias? GG, Não deu. J2 na veia, infelizmente no confronto direto, né? Caso o Avispa ganhasse, o Nagoya perdesse, ainda havia aí uma chance de sobrevida, né? Mas acabou sendo surrado, humilhado, espancado pelo Nagoya. Vitória de 5-0, um hat-trick Nagai, com um gol do Sakai também, e o outro do Hadaesung. Lembrando que o time do Avispa está rebaixado, porque se por acaso vencesse as suas 3 partidas que lhe restam, né? Lembrando que faltam apenas 3 rodadas para a disputa normal, né? No segundo turno, iria a 28 pontos, o que é a mesma pontuação do Kofu, que é o primeiro time fora da zona, primeiro time que está na zona do rebaixamento. Quem é o time primeiro que está fora da zona é o Nagoya, que tem 29, né? Ou seja, mesmo vencendo as 3 partidas que lhe restam, o Fukuoka não tem chance de ficar na primeira divisão, ou seja, já é o primeiro clube a ser rebaixado, faltando aí 3 rodadas. Mr. Thiago Cruz, quer falar alguma coisinha desse jogo ou bora pro próximo? Elias, só pra dar uma última pincelada, acredito que aquela vitória do Shonan Bellmare, né, 2 rodadas atrás, era sobrevida, que talvez deu um pouco ali pra ver se Fukuoka, né, a possibilidade de talvez lutar contra o rebaixamento, mas o 4-1 ali pro Kobe na última rodada ali foi, digamos que a última pá de cal, né? Essa vitória de 5-0 pro time do Nagoya, mesmo que como que o time venceria, né, todos os 3 jogos, né, não dependeria mais das próprias pernas, né? E lembrando pra galera, né, que a gente tá fazendo direto já os resultados da 14ª semana, né, a 14ª rodada, e passa rapidão aí, só os resultados da 13ª rodada pra galera ficar um pouco habituada, Elias. Maravilha, pode deixar que eu passo aqui, já que o Mr. Thiagão pediu, né? O Avispa perdeu em casa pro Viseu Kobe por 4-1. O Vegalta Sendai perdeu em casa pro Nagoya Grampus por 2-1. Júbilo, Iwata e Bellmare ficaram 0-0. Olha o Bellmare tirando ponto do Júbilo, tem que tomar cuidado. Urawa, tá complicado. Urawa 3, São Frete 0. Olha o Urawa, hein? Gamba Osaka 3, Tokyo 3. O Brex perdeu em casa pro Kashima 2-0. O Mia ficou no 1-1 com o Sagan. Frontale bateu o Marinos por 3-2. E o Rei Sol bateu o Kofu por 1-0. Pois é, a rodada 3 foi interessante, algumas partidas bem interessantes, uma vitória do Nagoya sobre o Vegalta Sendai, a pancada do Urawa Reds contra o Sanfrecce Hiroshima, né? E, né, o bom jogo pra mim, que foi o jogo da rodada ali, pra mim foi Marinos e Frontale, por incrível que pareça, né? O restante foram jogos ok. Procurem depois aí as informações no site do Futebol no Japão, do Thiago Bontempo. E quem está a um pontinho de conquistar o título do segundo turno é Urawa Reds, que não perde mais, né, esse Vasco da Gama, né, pelo amor de Deus. Acho muito difícil ficar aí de fora desse título. Lembrando que quem está em segundo lugar é o Viseu Kobe, né? Então é mais improvável ainda da equipe do... Se bem que o Urawa é o Urawa, né? Capaz de perder tudo, o Kobe vencer tudo, aí já viu. Exato. Mas a gente que secou o Kobe o ano inteiro, né? A gente massacrou o Kobe o ano inteiro, ele tá aí, filme forte. Nelsinho Facts, né? Nossa, Facts.
zoando o Hinomaru. Pra vocês verem, né? Uma goleada de 4-0 do Urawa pra cima do Gamba, com gols do Takagi, Muto, o Gadin, Lulu, marcando o terceiro. E com esse resultado, o Gamba dá adeus aí às suas chances de conquistar o título do segundo turno. Mas lembrando que o Gamba tem aí uma grande chance ainda de conseguir a vaga na CL, né? Pode, não digo grande, mas... O Gamba é o azarão esse ano, né? Vai ser o azarão, né? O problema é que se o Kashima conseguir um empate, faltando aí essas 3 rodadas, já garante a sua vaguinha na CL, né? Exato. Então... Isso que complica. Exato, é bem difícil, né? É bem difícil o Urawa perder o título, é bem difícil, né, o Kashima também perder a vaga da CL, né? O grande problema é que como o Kashima vacilou, é capaz do Urawa ainda por cima, além de ser o campeão do segundo turno, conseguir o título de campeão geral, ou seja, conseguir uma vaga. Né? Exatamente. Yuki Almeida. Que fase do Kashima. Lembrando que o Urawa e o Frontale já garantiram a vaga na CL, né? Até pela pontuação que conseguiram aí somando os 2 turnos. E os times que disputam realmente o título de primeiro lugar geral é o Urawa, que tem 67, e o Kawasaki, que tem 66, né? Por enquanto tá mais o Urawa para Frontale. Mas imagina, né? Frontale que sempre aprontou negativamente, né? Pode ser que apronte positivamente essa temporada. Isso é o nosso querido LD Gucci, né, Thiagão? Sim, cara. Depois a gente conta a história do LD Gucci pra você. Gucci, meu Deus do céu. Mas sobre o jogo do Gamba, né, cara? Depois você leva o gol do Gadin, né, cara? Por favor, né? Levar gol do Gadin é sacanagem. Mas o Urawa tá merecendo, mão na taça praticamente. E jogou praticamente o turno inteiro muito melhor. Jogou muito mais do que o Kashima antes. E merece essa vitória por pontos aí pra ser o líder geral e ir direto pra final, né? Acho que esse ano o time do Urawa Reds vem realmente lutando contra todos e contra tudo pra ser campeão da J-League 2016. Vamos ver se dá certo, né? Sim, ainda ficam com aquela torcidinha pro meu Grêmio, meu Grêmio lá, que é o time do Frontale, que ainda há possibilidades, O imortal, né? Vamos ver se você tá imortal desse jeito, né? Sim. Bom, no clássico dos desesperados, até embolou minha língua aqui. Rapaz do céu, quem tá desesperado mesmo é o Júbilo, né? Sim, demais, Perdeu em casa pro Albirex Niigata por 2-1. Tá naquela fase que nada dá certo, qualquer chute na canela do adversário é gol, tá difícil. Com a derrota, o Júbilo Iwata permanece na 13ª colocação no ranking geral com 32, e o Albirex encostou, né? Tem 30 agora, e lembrando que olha só o desespero do Júbilo, né? O primeiro time que está na zona do rebaixamento, como eu citei anteriormente, galera, é o KOF, que tem 28, né? Então tá quase ali. O Nagoya já tem 29 também. Lembrando que o Sagan Tosso tem 39 e já não cai mais essa temporada. Então, eu já coloco o Belmário como rebaixado, porque é muito difícil ele conseguir ter apenas 21 pontinhos, né? Caso o Nagoya empate na próxima rodada, já era para a equipe do Shonan, né? Pois é, e o Shonan que fez uma temporada tão boa no passado, né, cara? Pois é, rapaz. Igual o Kofo, né? Kofo foi bem temporada passada, também tá quase caindo. Então, fazendo aqui um prognóstico do Elias, né? Suas análises. São 4 times que disputam uma vaga para cair: Júbilo Iwata, Albirex, Nagoya e Kofo, né? É muito provavelmente que fique mais entre o Nagoya e o Kofo mesmo, né? Que são os times que estão mais abaixo, que vêm jogando mal. Apesar das 2 vitórias consecutivas do Nagoya, né? Mas é um time que ficou mal o campeonato inteiro, né? Mas vamos ver o que vai dar. E no duelo dos desesperados, o Albirex ganhou. Ganhou do Júbilo fora de casa, hein? Pois é, e o próximo jogo de Júbilo Iwata e Nagoya, que é o embate dos dois, cara, acho que vai ser decidido ali, cara. Quem perder esse próximo jogo, vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado mesmo, né? E um outro desesperado na rodada foi o Kofo, que perdeu em casa por 4-0 pro Marinos, né? Que pancada do Marinos, hein? Nossa, e com um jogaço do Manabu Saito, né? Fez 2 gols e deu assistência para 2, né? O tanto que o Bom Tempo até começa a defender a possibilidade do Manabu voltar à seleção, que tá merecendo, né? Acabou merecendo, jogando, né? Vem pela temporada que eu vim fazendo, já merece, né? Até porque o Okazaki
Infelizmente, não tá sendo o Okazaki de sempre, né? E quem sabe o Manabu Saito não seja uma solução aí. É que o nosso querido Ogro não vem rendendo o esperado na seleção, né? Exato, eu até tenho uma tese sobre o Okazaki, mas eu vou deixar pra gente falar sobre isso no Renomaru sobre seleção japonesa. Mas o Manabu tá. O Manabu, que infelizmente é aquele jogador que nunca consegue deslanchar de vez, né? Ele passou a seleção em 2013, quase foi pra Copa do Mundo, né? Depois saiu da seleção, depois mudou de técnico, acabou não voltando. E quem sabe pode ser agora dentro do Marinos. Eu acho que o grande destaque nesse momento pra voltar à seleção realmente seria o Manabu Saito. E quem surpreendeu novamente foi o Esquilinho Traiçoeiro. Nossa, rapaz. Cara, esse jogo tem uma história muito interessante. Você já conta pra galera, então. Sim. Yokotani marcando double, Okui fazendo o primeiro gol do Omiya, Yamakoshi marcando gol contra, né? Sim. Com a vitória, o Omiya está na 7ª colocação com 24 pontos, né? O Kashima tem 20, tá em 9º lugar aí no segundo turno. Horrível a campanha do Kashima aí no segundo turno, mas tá em terceirinho ali, com 59 pontos por enquanto na ACL, né? Lembrando que o Kashima ganhou o primeiro turno, mas o segundo não tem sido tão grato com a equipe vermelhinha. E qual que é a história, Thiagão? Pois é, o Yuki Almeida estava lá, né, no nosso chat lá do Facebook, né? E ele fez o ao vivo do jogo, né? Do começo, da abertura, jogadores entrando e tudo mais, e eu fiquei lá assistindo e tal. E eu fiquei zoando que eu ia estar zicando o time, que ia ser por mil, que ele ia comer, que ia comer o rabo dos cachimeiros, blá 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 blá, e porque eu tava assistindo o jogo do Gamba e do Urawa Reds, né? Que eu ziquei de vez o time do Kashima, mas acho que nunca mais o Yuki Almeida vai fazer stream de jogo no Facebook. Depois ele ficou xingando pra caralho lá. Foi muito engraçado que ele foi no estádio, tomou chuva, né, e eu fiquei dando zoando aqui pela internet e acabei, em aspas, zicando o time do Kashima. É o pé frio do Thiago, né? Sempre aí. E detalhe que no Japão dá pra fazer stream com o celular e tudo, né? Você vai fazer aqui no Brasil, você paga quinhentão, exatamente, quinhentão na conta do celular. Só a abertura já fudeu a internet já. Ainda mais for TIM, né? Vamos tomar um processo da TIM agora? Um processinho, pode ser claro que é uma bosta também, então vamos tomar um processo de todo mundo. Pau no cu de vocês. É que... vai se fuder. Oi, TIM, claro, vivo. Junta tudo, não dá uma do Japão, dá uma. Oi, quem usa Oi? É a avó? Não sei, cara. Eu nunca vi quem que usa Oi. Nem os caras que trabalham na Oi usam Oi. Você vê os caras tudo com outra marca lá. Processinho. Ok. É o Renomaru dando tchau, né? Depois dessa. Ó, esse processinho vai ser pior do que os frangalhos do Hiroshima perdendo por 1-0 pro time do UFC. Olha, Sanfrecce Hiroshima conseguiu a proeza de perder em casa pro Tokyo. Hiroshima que sempre usou o fator casa, né? A seu favor, dessa vez não deu certo. Só não foi pior que o Belmari, que conseguiu a proeza também de empatar com o Rei Sol em casa. Parabéns. Pelo 0-0, né? Jogo boss da rodada. O Sagan Tosso também conseguiu a proeza de perder em casa pro Vegalta Sendai. De 3 ainda, né, cara? Puta que pariu. 3-2 pro Sendai. Mas o jogo de grande destaque da rodada, né? Por mais improvável que seja, foi a vitória do Vissel Kobe para cima do Frontale por 3-0 com um double do Leandro e Kazuma Watanabe fazendo o seu golzinho também. Tiagão, o que aconteceu com o Frontale, rapaz? Tinha tudo aí para assumir a liderança no ranking geral, tinha tudo para ir bem também aí no segundo turno, mas caiu para a 3ª colocação, sendo ultrapassado inclusive pelo próprio Kobe, rapaz. Pois é, o Nelsinho Feelings, né, cara, não deu um nó tático no time do Frontale, né, o time foi pra frente. Uma coisa interessante desse jogo é que todos os cartões amarelos do jogo foi para o time do Kobe, né, e então foi um time que fez os gols e que por tudo jeito segurar o resultado e acabou funcionando. Praticamente, se você vê nos esquemas táticos do jogo, o Frontale teve mais posse de bola, chutou mais vezes a gol, né? Claro que as finalizações certas foram do Kobe, né? Mas teve mais chute fora e chute da hora, teve mais canteio, teve mais falta de lateral, teve tudo a mais o Frontale, mas o time do Kobe soube segurar as bolas, jogou nos contra-ataques, né? Matou o jogo ali rapidamente, né? Os gols
saíram até com uma velocidade até grande, né, cara? Teve o primeiro gol do Watanabe aos 27, depois teve o gol do Leandro aos 59, e aos 36 o Leandro foi lá deu números finais da partida. Depois do primeiro gol, né, do Watanabe, o time do frontal ali começou a tentar forçar um pouco mais ali, com o Kobo com o Kobayashi, com o Oshimi e o Neto, né? O Tasaka e o Nakamura auxiliavam, mas não desciam tanto para o ataque, mas nos contra-ataques o Kobe acabou matando, né? Então acho que essa foi a marca, né? Uma das marcas positivas desse primeiro trabalho do Nelsinho no time do Kobe, né? Que é fazer o time trabalhar em contra-ataque, né? E matou, cara. Matou em 2 jogadas. Do Watanabe, a primeira do Leandro no começo do segundo tempo, matou o jogo. O terceiro gol ali no finalzinho foi basicamente o jogo que já estava vencido, né? E foi a última pá de cá em cima do Frontale. Tá de parabéns o Nelsinho e tá de parabéns o Kobe, que eu praticamente falei mal a grande temporada inteira do time que eu esperava mais, e no finalzinho tá arrancando e pode sonhar aí com a série em 2017, que seria fenomenal pra esse time do Kobe. 2 caras que a gente falou mal que estão arrebentando agora, o Nelsinho e o Yamaguchi. Né? É sempre assim, né, cara? A gente sempre zica alguém pro mal, né? A gente falou do Yukimoto no começo do ano, e viu o Yukimoto chegou na seleção, né? E agora a gente fala mal dos caras. Os caras estão... Que bom que isso acontece, que bom. Que bom, Yoga. Que bom, Yoga. Mas enfim, vou passar aqui a classificação. Primeiro a classificação do segundo turno, depois a geral e do artilheiro. No momento, o grande líder do segundo turno é o Urawa Reds com 34, né? Lembrando que o líder pega uma vaguinha aí nas semifinais da J-League, no modo geral. Em segundo está o Kobe com 29. Em terceiro, o Frontale com 28. O Rei Sol em quarto com 27. No momento estariam no ZR, né? Por assim dizer, do segundo turno, né? Jubileota com 9 pontos, Avispa com 8 e Shonan Bellmare com apenas 5 pontos em 14 jogos. Bellmare. Fogo. Artilharia no momento, temos o Leandro do Viseu Kobe com 11 e o Kobayashi do Frontale com 9, Botroid do Júbilo com 7, Cristiano do Rei Sol com 7 golzinhos também. Vou pincelar aqui a classificação geral agora, galera. Em primeiro está o Urawa com 67. Em segundo, Frontale com 66. Buguei. Com 66. Em terceiro... Stalin. Falei mais alemão que russo, né? Mas Stalin ainda. O Stalin ficou bem entendido, senão já sabe se eu desaparecer, né? Vocês já estão ligados no que aconteceu. Illuminatis. Exatamente. Ainda bem que o Stalin é meu avô, então não dá nada. Em terceiro temos o Kashima com 59. Essas equipes estariam classificadas à Asian Champions League para a próxima temporada. No momento estariam rebaixados o Banfore Kofu em 16º com 28. O Shonan Bellmare com 21 pontos em 17º. E quem já caiu é o Avispa Fukuoka com apenas 19. Lembrando que caso aconteça uma combinação de resultados bem provável que aconteça, né? A equipe do Bellmare já estará rebaixada para jogar a J2 em 2017. Bom, até porque o próximo jogo do Bellmare é contra o Omiya fora de casa, né? Então, e só lembrando que a J-League vai ter uma pausa agora porque tem as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Então não teremos aí jogos da J1. Voltaremos com jogos apenas no dia 22 de outubro. Easter, Thiago Henrique Cruz. Com todos os jogos às 3 horas da manhã, para quem quiser acompanhar. Maravilha. Mais alguma coisinha da J1 ou bora J2? Bora J2. Na J2 temos o seguinte quadro, galera. Lembrando que a J2 acontece no fim de semana sim, né? Só para a J1. O Kamatamare Sanuki perdeu em casa por goleada pelo Matsumoto Yamaga por 4-2. Zaspa Kusatsu 2, Diff United 1. Mito 1, Monterio 0. Giravans Ketakyushu 0-0 com o Consadole Sapporo, né? O líder. Renofa Yamaguchi perdeu em casa pro Oroaçu Kumamoto por 2-0. Oroaçu que depois de 500 anos resolve vencer logo do Renofa, né? Filha da puta mesmo. A Ceresosca perdeu em casa pro Shimizu pelo placar de 2-1. Que coisa. Kyoto e Tsuegen ficaram 0-0. Matida 2, Verde 1. Gifu 0, Fadiano Okayama 5. Ehime 3. Yokohama FC 0. Lembrando que
com a derrota, o nosso querido Cereço Osaka tá lá 4 pontos abaixo do Matsumoto Yamaga, que é o segundo colocado com 67, né? Matsumoto que teve um rebaixamento traumático, né, Thiagão? Temporada passada, mas vem aí se recuperando bonito. Antes de você falar dos jogos, vamos falar dos jogos um pouquinho, daí eu falo da classificação. Estou me confundindo todo, rapaz. Pois é, Sério? pra mim um dos jogos mais legais dessa partida foi a vitória do Machida Zero em cima do Tokyo Verde, né? E lembrando que eu tava pensando rapidamente, se a gente fosse voltar 3 meses atrás, a gente tava contentaço com o Verde aí, tentando lutar por até possibilidade de playoff, né? E agora despencou, né, literalmente na tabela agora, na 17ª colocação. E outro também que meio que deu adeus mesmo, assim, colocou o freio de mão, foi basicamente o Chiba, né, o Jeff Knight Chiba, com essa derrota com o Kutsatsu aí, né, e para não perder o costume, né, pra gente tirar aquele sarro do Cereço, né, um dos times que eu gosto, os times veio com tudo, né, cara, e por mais que o time do Cereço tenha começado ganhando o jogo, né, por mais que os gols só saíram no segundo tempo com o Sakemoto e 71, o time do Cereço meio que teve as mudanças erradas, né, entrou o Monil no segundo tempo, então isso já demonstra que tá tudo errado mesmo, e no fim, o Monil entrou no lugar do Matsuda porque o Matsuda tava cansado, né, e aí, o que acontece? Gol do Shimizu. O Kitagawa fez aos 89, e aí o jogo estava entrando basicamente já nos minutos finais, e faltando 2 minutos já dentro da prorrogação, o Shibazaki ali acaba acertando um bom chute, fazendo números finais a partida, e o Cerezo perdendo de virada em casa. Não vou tirar sarro do Cerezo dessa vez, porque o time do Shimizu, ele, por mais que ele joga no 4-5-1, ele buscou o jogo o tempo inteiro pelo VT, isso é bem nítido. E o time do Cereço, né, ainda com algumas peças meio secundárias, né, o time não joga 100% com todos os jogadores que estão habituados simplesmente pelo cansaço, pelo campeonato muito grande. O time do Cereço veio mistão, né, mas mesmo assim acabou não conseguindo segurar o ímpeto do Shimizu, que agora está 3 pontos do Cereço. E, né, às vezes dá pra dizer que faltando algumas rodadas aí, o Shimizu é mais um time que pode estar colocando em risco esse playoff do time do Cereço. Lembrando que Machida Zélvia e Verde Toco não deixa de ser um clássico, até porque Machida é uma cidade vizinha ali do Tóquio, né? Verdade. Bem coladinho, conhecido como o Brasil do Japão, né? Por terem muitos amantes do futebol. Exato, e o Sapporo também, ele já tá administrando o campeonato, né? Com 74 pontos, né? Um empate ali com o Kitakyushu, não é nada demais, né? E o Matsumoto Yamaga, acredito que, né? Eu acho que o Elias concorda comigo, não tá nem lutando pra vencer a J-League, tá lutando pra conseguir gordura contra a galera que tá no playoff, né? Se ficar em segundo, foda, o importante é subir direto. Lembrando que faltam 8 rodadas, né? Pro término aí da J2, estamos na rodada 34 e 42, né? Então deixa eu falar a classificação rapidinho. No momento o Sapporo é o líder com 74 e o Matsumoto Yamaga em segundo com 67. Lembrando que essas equipes aí conseguem o acesso direto à primeira divisão, né? Em terceiro está o Cereço Osaka com 63, seguido do Fadiano Okayama em quarto com 61. Shimizu em quinto com 60, né? Encostando. E na sexta colocação o Kyoto Sanga fechando a zona do playoff, né? Que beleza. Kyoto Sanga melhorando, né? Mas o Machida Zélvia tá encostando, né? Exatamente isso, né? Ainda tá vivo ainda, né? Tá vivo ainda. O Machida Zélvia e o próprio Jeff United, que tiveram aí um bom tempo na parte de cima da tabela, podem voltar a conseguir alguma coisa. Tudo bem que o Jeff United é um pouquinho mais complicado, mas o Machida ainda está vivo, né? O nosso querido, o meu querido Renault Yamaguchi caiu lá, despencou de vez, está em 11º com 45, né? Bem difícil de conseguir alguma coisinha. E falando da parte de baixo da tabela, o Giravan Kitakyushu. Você vai falar os nomes japoneses rapidão, já dá umas engasgadas, né? Exato. É o lanterninha do campeonato nesse momento com 29, né? Lembrando que o Lanterna cai direto para J3, sem choro nem vela. E o Tsuegen Kanazawa, que é o 21º no momento, né? Tem 30 pontos. E disputaria o playoff com o segundo colocado da J3. Bom, até o momento
O verde tá bem tranquilo em relação ao rebaixamento, né? Que era isso que a gente temia, né, Thiagão? Sim, verdade. Que pudesse haver um rebaixamento aí do nosso querido verde, que até começou bem o campeonato, mas foi sumindo, né? Monte de Yamagata está muito mal nessa temporada, né? Tá em 18º com 35 pontos. Lembrando que é um time que veio da primeira divisão, né? Então era mais que obrigação estar na parte de cima da tabela, né? Então, pra mim, por enquanto, vem sendo a grande decepção do campeonato, né? Outro que vem decepcionando o mundo é o Fifari Nagasaki, né? Que teve um começo meteórico, chegou até conseguir uma vaguinha direta, né? Para a primeira divisão, e agora tá lá embaixo, em 14º, e o elevador vem descendo a cada rodada, né? Uma pena. É complicado porque a gente sabe que o investimento, né, no Vivare não é lá aquelas coisas. E a J2, como um todo, ela sofre desse problema, a maioria dos times, né, que o investimento ele fica, como qualquer campeonato do mundo, tirando o inglês que tem investimento não sei da onde, mas a J2 ela sofre da mesma coisa que acontece no futebol brasileiro, por exemplo, né? Os grandes times que com a grande bagatela ali dos patrocínios, e os times da segunda divisão e terceira são um pouco mais B, né? Então é meio que um reflexo de tudo isso, né? Mas ainda, Elias, temos 8 jogos pela frente para acabar. A J2, 24 pontos em jogo, e pode-se dizer que até o JF United, o Renouf Yamaguchi, tem condições matemáticas de chegar aos playoffs. Claro, isso é matematicamente falando, né? Em questão de bola rolando, o JF United, o RME é muito difícil, o próprio Yokohama FC, que está em 8º lugar ali com 47, são times que têm possibilidade, mas é muito difícil, né? Mas a gente tem que sempre usar a matemática como parâmetro, né? Então ninguém está rebaixado basicamente, né? É claro que tem alguns candidatos muito grandes e também ninguém está 100% classificado, né? Mas com certeza daqui 4 jogos, daqui 2 Renomarus, é bem provável que o Sapporo já esteja bem encaminhado para o título, né? E as brigas já estejam basicamente afuneladas para os últimos 4 ou 6 jogos, né, Elias? O que veremos, Mr. Thiago Henrique Cruz? No momento, a classificação dos artilheiros é a seguinte: temos o Chongqing do Shimizu com 17, Tokura do Consadole Sapporo com 17 também, Nagai do Vifari Nagasaki com 14 e o Omae do Shimizu com 13. Mr. Thiago Henrique Cruz, comentários aí sobre J2 ou bora pra J3, rapazinho? Bora pra J3, último comentáriozinho, que Chongqing pode... Existe uma conversa muito de bastidor, uma conversa muito de fã-clube, tá? Que pode estar pintando no time do Cereço se o time voltar a J1 ano que vem. Porque não adianta nada o Shimizu subir, daí o Chongqing vai jogar J2 de novo. Exatamente. Então, tipo, se o Shimizu não subir e o Cerezo subir, existe a possibilidade, a sondagem do time do Cerezo estarem procurando, né, as possibilidades de estar contratando o jogador. Então, assim, o Chongqing ele vai jogar J1 ano que vem, com certeza. Ou vai ser pelo Cerezo, ou vai ser pelos times. Agora, se nenhum dos dois subir, aí eu quero ver o que vai acontecer. Aí ele joga J1 com outro time, porque ele não tem nível pra jogar J2, cara. Exatamente. Ele é um cara de J1 no mínimo, assim. Com certeza. E outra, né, ele também já não é mais nenhum garoto, né. Ele sabe que tem que aproveitar pra fazer o final de carreira positivo agora, né. Porque depois a gente sabe que na maioria, a teoria declina. Então, com certeza, a gente quer Chongqing ano que vem na J1, pelo amor de Deus. O Chongqing, se não tivesse naturalizado da Coreia do Norte, com certeza seria atacante da seleção japonesa, cara, me atrevo a dizer. Verdade. Isso que você falou agora foi realmente importantíssimo, cara. Teve toda essa história que a gente pode trazer depois com um pouco mais de tempo, mas a naturalização dele é uma coisa que limita um pouco do futebol dele, né? Ainda mais pelas regras da Coreia do Norte, mas com certeza é um jogador de... Você falou exatamente tudo, cara. É um jogador de nível de J1, cara, no mínimo. Claro. Pra quem não sabe a história do Chongqing, né? Ele é filho de sul-coreanos, nasceu no Japão. Ele até foi sondado para jogar na seleção japonesa e na seleção sul-coreana, né? Sim. Mas ele acabou preferindo defender a seleção da Coreia do Norte, porque o avô dele, os antepassados, eram da Coreia do Norte, né? Apesar dos pais serem do Sul. Então ele tinha toda uma raiz norte-coreana também. Se interessou pela história, pelo país, sempre foi... como que eu posso dizer... Sempre ouviu, né, da família dele. Sim. Sobre a Coreia do Norte, acabou optando
E já que a gente entrou nesse papo, todo mundo pode. Algumas pessoas podem pensar assim, mas ele foi burro de pensar pela Coreia do Sul, de optar em se naturalizar. Galera, o pensamento asiático é completamente diferente do pensamento nosso aqui, né? Tem muito jogador brasileiro que não consegue jogar na seleção, aí o cara vai lá e se naturaliza como jogador do Catar, né? Já aconteceu com jogadores se naturalizar japoneses e espanhóis e assim por tudo, porque o cara quer chegar na seleção, quer defender um país que chega na Copa do Mundo. É um sonho, basicamente, de muitos jogadores. Eu acho que no caso, principalmente dos coreanos, seja do norte ou do sul, existe um esquema de ligação com vínculo familiar, com raiz, que é muito, muito forte. Ou seja, o cara que podia escolher entre jogar no Japão, jogar na Coreia do Sul e ainda optar pela Coreia do Norte, é que esse cara realmente tem uma raiz familiar muito, mas muito forte mesmo, coisa que infelizmente a gente não pode nem entender como funciona, né? Porque é um país que viveu em guerra, que a gente sabe que é muito complicado, né? Militarmente falando, todos aqueles problemas que a gente vê por televisão, e fico sempre a dica de vocês estarem pesquisando mais sobre a Coreia do Norte, o que acontece lá, por que as coisas acontecem assim, e bem, a opção do cara a gente tem que respeitar, né, cara? Se é melhor o cara defender a seleção, que ele acha que é o time de coração dele, por uma opção nobre, né, como memória de um avô, ou alguma coisa em relação à guerra, do que o cara simplesmente pular para um país que é mais fácil ou mais cômodo ele jogar, né? Então, esse é um dos motivos que o Chung Se é um jogador de muito respeito. Exatamente, você vê até a emoção dele, né, quando ele jogou a Copa do Mundo 2010, na hora do hino e tal. Foi foda. Ou ele tava emocionado, tava com medo, né? Sim. Se não vencesse, chegava o ditador lá. E uma coisa que uma vez você falou pra mim, que ele é um dos poucos ou o único jogador norte-coreano que jogou em tudo que é lugar já, né, cara? Então, né, ele é muito foda, né? É um dos pouquíssimos que consegue até esse aval do governo, porque não depende só de você e de um time se interessar. Tem tudo uma entrevista, tem toda uma possibilidade, tem todo um negócio que o governo pode falar, esse cara não vai, e o cara simplesmente não vai mesmo, e ponto, acabou, né? É uma cultura muito diferente do que a gente é acostumado. Muito diferente mesmo, né? Se eu não me engano, só que jogou na Europa foi o Chung Se e aquele outro atacante lá que me fugiu o nome agora, que tinha o cabelinho espetado lá. Puta, cara, eu nem sabia que tinha outro além do Chung Se, pra falar a verdade. Cara, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui. E daí eu tava na ponta da língua aqui o nome dele, cara. Daí eu já Ele jogou esqueci. Onde? Você lembra? Cara, se eu não me engano era na Alemanha também. Caralho. Que o Chung Se jogou no Bochum, né? Lá na Alemanha e tal. Agora esse outro atacante, cara, eu preciso... Deixa eu ver, eu vou forçar minha memória aqui. Era um nome engraçado, que todo jogador ele tem um nome engraçado, né? Ainda mais a Coreia do Norte, né, cara? É tudo Hong Yong-jo, lembrei. Caralho, e onde jogou esse cara aí? Na Rússia. Puta merda, olha aí que legal. Eu não vou te precisar o time que ele jogou, né? Sim. Mas ele jogou na Rússia. Caramba. Eu lembro que no álbum da Copa do Mundo, né, de 2010, tinham 2 jogadores que estavam lá citados como jogando na Europa, né? Que era o Chung Se, que tava no Bochum, né? Ou se eu não me engano ele tava no Frontale ainda. Mas tinha esse louco aí do Hong Yong-jo que tava jogando na Rússia, né? E o nosso querido An Hak, né? Que foi durante muitos anos jogador do Mir Didi e depois do UFC Tokyo. Olha só, esse Elias é um mito, né? Puta que pariu. Parabéns. Obrigado. Dei uma pesquisada aqui e o Hong Yong-jo tava jogando no Rostov da Rússia. Caraca, eu não conheço nada de Rússia, a não ser o CSKA Moscou por causa do Honda. Tá certo, Thiago. E também aquele outro time lá, me fugiu o nome do time agora que o Matsui jogou, rapaz. Tontonski, lembrei. Tontonski, nossa, foi longe agora, hein? Parabéns. E o Ankar Perm, né, que jogou o Seichiromaki também, né? Sei, onde joga Maki, joga todo mundo. Tá certo. Até eu jogo lá. Não acho tão difícil de acontecer, né? Zoeira, galera que é do Max, zoeira. Enfim, galera, falando da J3 aqui, que é a mais importante, né? O limbo. Cereçosca bateu Fudida por 2x1, sub-23, né? Blauwitz bateu o Gula Murioka pelo placar 2x0. Sagamihara 1, Parceiro Nagano 2.
Fukushima United 1, Gainari Tottori 2. Gamba Osaka Sub-23 bateu o Kataer Toyama por 3-0, né? Que coisa, hein? Tokyo Sub-23 bateu o Yokohama Sports por 2-0. Que pena, que pena. Oita Trinita 1, Kagoshima United 0. Ryukyu 1, Tochigi 0. A classificação está da seguinte maneira. Agora ficou massa a parada, Tiagão. Sim, agora Tochigi é o líder com 48 pontos. Lembrando que o líder tem vaga direto para primeira divisão, né? Quem está em segundo lugar... Primeira não, segundo. Bom se fosse primeira, né? Oita Trinita é o segundo colocado. Imagina o Tochigi na primeira divisão. Meu pai amado. Nossa senhora, ia ser pior que o Tokushima Vortex pela temporada, né? O Oita Trinita é o segundo colocado com 46, mas acho que vai fazer melhor que o Avispa ainda. Sim, pior que melhor que o Gifu também. Concordo. O Gifu que tá mais pra imagem do que time, né? Mas enfim. Exatamente. O 8-30 segundo colocado com 46, lembrando que o segundo colocado enfrenta o 21º na segunda divisão, né? Ó o Rubinho vindo moleque, ó o Rubinho vindo moleque. Olha o 8 encostando, rapaz, ó, o que a gente falou, que o 8 tinha que fazer bonito, que tinha obrigação de ser campeão, né, Tiagão? Com certeza. E já é um time que está aí a 5 rodadas invicto, né? Foram aí 4 vitórias e um empate. Então é um time que está aí em franca recuperação, né? Lembrando que foram jogados aí 24 rodadas de 32, né? Então o campeonato já está chegando um pouquinho mais pro fim. Aliás, não são 32 rodadas, não, são 30, né? Então faltam 6 rodadas para acabar o campeonato. Então, próximo Hinomaru aí, finalzinho de outubro aí, já vamos pra reta final de tudo já, hein? Reta final de tudo. Reta final de tudo, rapaz. E vai pegar fogo. Lembrando que teremos aí rodada da J3 apenas no dia 16, né? Semana que vem, essa semana e semana que vem não teremos nenhuma rodada da J3. E no dia 16 volta a ativa o melhor campeonato japonês que tem, na minha opinião, né? É muito legal. Muito bom, muito. Tiagão, suas considerações finais, hein? Desculpa, a gente tá meio lerdo, meio disléxico no negócio, embolando a língua, é que os horários, nós é da vida, né, rapaz? Então, o Tiagão assim. tá numa maratona de work, né? Trabalhando pra caramba, eu tô dormindo pra caramba. Não, brincadeira. Então, tá todo mundo aí na correria, né, Tiagão? Então, a gente acaba cansando, o olho começa a pesar, né? Sim, faculdade, trampo, então é complicado. Mas a galera que nos acompanha já tá acostumada com nossos atrasos, e também a galera bem solícita em entender os atrasos do Hinomaru. Mas com certeza esse vai no ar um pouquinho depois do começo de final de semana, porque vocês já estão ouvindo isso já no sábado ou na sexta-feira mesmo. E assim que voltar a J-League, passando as 2 rodadas, a gente já volta o mais rápido possível. Maravilha, Tiagão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí do programa, né? Estamos mais na semana que vem aí com o Hinomaru especial Seleção Japonesa. Espero que com boas notícias, né? Forte abraço, galera. Voltamos na semana que vem e Hinomaru levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Sayonara.